Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que ouve a Rádio Terra em toda a Grande São Paulo, especialmente a você da região oeste da Grande São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2014. Esta é a edição número 330 do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, o rádio interativo, companheiro prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Edição 330 do Jornal da Terra, segunda-feira. Estes são os destaques. Osasco integra mais 400 agentes para combater a dengue na cidade. Prefeitura de Barueri executa mais de 40% da duplicação da Avenida Maria Helena. Cotia dá continuidade às melhorias no Caputera e também no Jardim Japão. Instituto promove pesquisa e avalia que Aguinaldo Moreno, do Democratas, tem o melhor desempenho entre os vereadores de Santana de Parnaíba. Pirapora do Bom Jesus recebe recursos do Estado para investir em assistência social. Proposta pode limitar público em casas noturnas de Barueri. Osasco está entre as 10 cidades que concentram 70% dos casos de dengue no estado. Carapicuíba prepara a 14ª encenação do Drama da Paixão de Cristo. Prefeitura de Osasco anuncia estar construindo 7 novas creches na rede municipal. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h03. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje, 14 de abril, 104º dia do ano. Faltam 261 dias para acabar 2014. E, se não me engano, 61 dias para chegar à Copa do Mundo. E hoje nós vamos... Já vou falar aqui dos aniversariantes do dia. Hoje, entre os nossos convidados aqui, está meu querido amigo de um bom tempo, de longa data, Padre Silvio Andrei. Vamos falar muito aqui sobre essa Semana Santa, os eventos todos em Pirapora do Bom Jesus. Padre, sua bênção, uma boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Muito boa tarde, Rodrigo Lobo. Prazer imenso estar aqui. Peço até desculpas a você e aos ouvintes hoje. Estou com a voz meio... com a garganta um pouco prejudicada, mas o coração funcionando 100% e a fé mais ainda. É uma alegria imensa estar aqui hoje nos estúdios da Rádio Terra, M 1330, e você dá todas as informações, né? 330 edições, quantos dias que faltam para acabar o ano, quantos dias já se foram. É bacana isso, sabe? Do outro lado do microfone, do outro lado do rádio, tem sempre um ouvinte atento a tudo. E é tão bacana, o rádio é um amigo das pessoas, não é? A gente pode dirigir ouvindo rádio, a gente pode trabalhar ouvindo rádio. Eu sou também um padre apaixonado pelo rádio. Sem dúvida. Boa tarde, prazer e muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. O Padre Silvio Andrei, todo mundo, a maioria dos nossos ouvintes já sabem, já o conhecem da televisão, do rádio, um sacerdote que se comunica muito bem. Aliás, graças a Deus, né, Padre, que esse dom tem brotado, tem crescido dentro da igreja. Houve momentos onde a gente
costumava dizer que poucos padres sabiam se comunicar, utilizar os meios de comunicação. Hoje isso tem melhorado muito. E eu o conheci à época lá da Rádio América, Canção Nova, programa Líder da Audiência. Antes disso, me lembro, não tive contato contigo, mas me lembro lá em Londrina, você tinha um programa que era primeiro lugar de audiência, acho que 11 da manhã ou 10 da manhã. Exatamente, eu fazia o programa Diálogo com Deus. Na rádio do meu amigo, meu nome dele, agora que me fugiu o nome dele. Barbosa Neto. Barbosa Neto, com quem eu fui repórter no 90 Urgente do Ratinho, na década de 90, junto com o Barbosa. Barbosa era repórter lá em Londrina. Ele continua no rádio, ele está lá na Rádio Brasil Sul de Londrina, faz lá o programa dele também. Ele é jornalista formado mesmo, não é? E é um grande comunicador, muito carismático, por sinal. Olha, você lembra desse tempo, então, rapaz? Não, o Barbosa é um grande amigo. Eu perdi contato com ele a partir assim que ele assumiu a prefeitura de Londrina. Eu fiquei mais distante dele. Não fui pedir emprego para ele lá, mas... Eu também não, viu? Não, né? E a gente é bastante amigo. Pois é. Não, eu sei disso porque eu tenho uma pessoa que eu conheço, Chico Fernandes, que é amigo do Barbosa e parece que conhece o senhor também. Sim, Chico Fernandes. Aquele Itapevi, então. E ele sempre me falava da amizade que o Barbosa nutria. E outra, né? O padre era primeiro lugar de audiência. Isso era ponto pacífico. Parava a região para ouvir a Rádio Brasil Sul, né? Exatamente, Rádio Brasil Sul. Então, e depois aqui em São Paulo a mesma coisa, com um grande trabalho também. Sabe que o Barbosa Neto já esteve aqui em Pirapora. Ele esteve, aliás, há muito tempo atrás, ele disse que já passou por aqui. Antes de eu vir para Pirapora, eu estava na cidade de Salto, pertinho de Itu. Só não pode falar Salto de Itu. Não, mas eles ficam bravos. Não, se eu morei 2 anos lá, aprendi bem isso. Mas os saltenses devem estar felizes, porque são vizinhos dos campeões paulistas. É verdade. Ituano foi campeão ontem. Parabéns, inclusive. Parabéns mesmo. Inclusive, sábado eu recebi aqui no Santuário Ibirapora um jogador que é do Sub-20 do Ituano, o Bruno Caprioli, que é um grande amigo meu. E aí ele pediu uma benção para ele e pro Ituano. E eu dei a benção. Olha isso, hein? E você sabe que não é fácil ganhar do Santos. Não. Todos os Santos, hein? Santos, todo mundo junto. É verdade. Mas o Ituano se sagrou campeão e eu fiquei muito feliz, de verdade mesmo. Mesmo porque, não só porque eu sou corintiano, mas enfim, mesmo porque Itu está dentro da diocese de Jundiaí. É verdade. É uma das cidades... Pirapora é diocese de Jundiaí, não é diocese de Osasco. Nós estamos na divisa, não é? Certo. Estamos na divisa. Então, a diocese de Jundiaí tem 11 municípios. Destes 11 municípios, Itu faz parte, Pirapora, Santana de Parnaíba, e por aí vai. Louveira, Várzea, e, enfim, são 11 Caieiras. municípios. Caieiras é Osasco. Caieiras é Osasco? Se não for Osasco, é São Paulo, mas enfim, mas acho que é Osasco, está aqui pertinho, né? Caieiras. Mas enfim, só para falar, hoje eu almocei com o nosso bispo, Dom Vicente Costa, e ele estava super feliz, porque Dom Vicente foi bispo auxiliar em Londrina. Então eu falei para ele hoje, viva Londrina e viva Ituano. Porque o Londrina foi campeão paranaense. Foi campeão paranaense ontem, sim. Então. Ganhou do Maringá, lá no Willie Davis, se eu não me engano, não é? Onde eu fiz teste. Fiz teste lá tanto no Maringá como no Londrina, não passei nenhum dos dois. Tá vendo só? Você é paranaense, padre? Paranaense. De que cidade? Olha, minha família morava em Cornélio Procópio, Conheço muito. Mas na hora de nascer... Paulo Leite ainda vive ou não? O locutor? Isso, dono da rádio lá, Sim. Graúna FM. Você falou Paulo Leite, não é? Paulo Leite. Deve ser vivo ainda. Não, eu tô aqui, o pessoal falou outro nome para ele. Não sei o que é Leite. Não sei que é Leite, mas parece que não é Paulo que o pessoal fala para ele. Será que eu tô falando besteira aqui? Não. Leite. Ele foi meu patrão, pô. Pois é, e fugiu o nome aqui Quando abriu a rádio lá. Graúna FM. Graúna FM. 95.3 FM. Isso. Sim, José Leite. José Leite, é isso mesmo. Tá vendo certo. só? José Leite. Sim, ele tem o programa Jornal também lá. Já falei muitas vezes também. Aliás, quando eu era criança, eu brincava de fazer programa de rádio. E uma das frequências que eu falava era 95.3 Graúna FM. Me lembro bem, sim. Agora, padre... Mas nasci em Uraí. Tá. Na hora de nascer mesmo em Uraí. Sabe quem nasceu em Uraí também? Não. Aquele jogador que foi da seleção brasileira, o Kleberson. Ele jogou uma Copa, não lembro agora qual das Copas, duas atrás. Voltou pro Flamengo e tal. 2002, não é? Kleberson. Ele nasceu em Uraí também. Eu acho que ele andou jogando fora agora também, lá para
Tem uns jogadores brasileiros que vão lá para Arábia Saudita, sei lá para onde. Tem uns países do leste europeu aí também, né? Exatamente. Mas enfim, Uraí é uma cidade bem pequenininha, uma cidade japonês, tem muitos japoneses lá. Aliás, no Paraná tem 2 cidades com muitos japoneses, Uraí e Açaí. Os nomes, inclusive, são da cultura japonesa. Então é uma cidade bem pequena vamos dizer assim, o forte lá é o rami, a agricultura. O pessoal trabalha no rami, é uma cidade agrícola, uma cidade rural, vamos dizer assim, não é? Uhum. Pequena, pertinho de Cornélio, está ali na região de Cornélio Procópio. Agora, padre, você foi muito cedo para o seminário, porque hoje você é um padre diocesano. Isso, exatamente. Mas você pertencia a que congregação mesmo? A Ordem dos Padres Palotinos. Palotinos, isso mesmo. São Vicente Palotti, é o fundador da família Palotina, não é? E a grande parte dos palotinos estão no Paraná mesmo, né? Tem muitos no Paraná, tem aqui em São Paulo, capital também, tem na Bahia, tem no Maranhão, tem no mundo inteiro, na realidade. Espalhados pelo mundo inteiro. E aí, agora você é um padre diocesano, vai ficar basicamente nessa região. Há 3 anos, mais ou menos, 3 anos, pelo vínculo de amizade que eu tenho com o nosso bispo diocesano, Dom Vicente Costa, desde o Paraná, ele me convidou para fazer uma experiência aqui na diocese. Eu vim inicialmente, fiquei em Salto, e depois, passado este tempo, ele me convidou para ficar e me ofereceu para trabalhar em Pirapora do Bom Jesus, e eu aceitei o convite e o desafio também, e tem sido uma alegria muito grande para mim. É isso que eu queria falar contigo. Eu só vou falar de quem faz aniversário hoje, padre, porque uma coisa que me chama a atenção em Pirapora é essa coisa do poder público e da igreja andarem de mãos dadas mesmo, desde a chegada do prefeito Gregório. Imagino que a situação para a igreja tem melhorado, e também para o turismo da cidade, porque uma coisa está muito ligada à outra, a partir da chegada do prefeito Gregório, porque todos os eventos da prefeitura, eu vejo que o padre está lá, e boa parte das decisões envolve o turismo da cidade, né, padre? Foi muito interessante como que aconteceu tudo isso. As eleições municipais aconteceram em outubro de 2012. Exatamente. Eu fui designado para Pirapora em meados de setembro de 2012, mas para tomar posse em janeiro de 2013. Então, assim que terminaram as eleições municipais, e aí então o Gregório foi eleito prefeito de Pirapora, eu já tinha sido designado pelo bispo e pelo conselho presbiteral para ir a Pirapora. Aí o bispo, Dom Vicente, chamou o Gregório, prefeito eleito, e eu, pároco designado para Pirapora. Nos chamou para uma reunião na Cúria de Jundiaí e pediu exatamente que nós nos conhecêssemos, ficássemos amigos e que nós trabalhássemos juntos para que a cidade de Pirapora, o povo piraporano e os romeiros que vão a Pirapora pudessem ser bem atendidos, tanto pela cidade, na administração pública, como no santuário, no governo espiritual, vamos dizer assim, no zelo pastoral, na ação evangelizadora da nossa cidade, do nosso povo. E foi muito interessante porque o Gregório é bem mais novo do que eu, bem mais novo. Então, vamos dizer assim que a gente tem uma relação meio que de irmão. Eu, irmão mais velho, ele, irmão mais novo. E a função dele de prefeito e a minha função de pároco acaba nos aproximando. Porque, como você bem disse, a cidade de Pirapora do Bom Jesus, ela tem como forte o turismo religioso. Semanalmente, centenas de pessoas vão a Pirapora por causa do Bom Jesus, por causa do Santuário do Bom Jesus. Mas esse povo que vai a Pirapora precisa da cidade, sim, da infraestrutura, sim, da cidade, enfim, do poder público. Então, de fato, tudo que diz respeito ao santuário e tudo que diz respeito à cidade acaba envolvendo tanto o poder público como o santuário. Então, o bispo nos colocou assim numa sala para uma reunião, primeira reunião, depois o trabalho nos aproximou e há também, claro, uma empatia, uma sintonia, uma comunhão entre o Gregório e o padre, com uma única diferença. Ele é palmeirense e eu sou corintiano. Mas isso é um detalhe que acaba ficando bom e favorecendo também a nossa amizade. Mas além da nossa amizade, a gente conversa muito sobre a cidade, sobre o povo, sobre os trabalhos, tanto da prefeitura como do santuário. Acho que isso tem sido bom.
para a cidade. Não, sem dúvida. E nós que moramos aqui na região, temos um enorme carinho por Pirapora. E eu sou um cara que milito em algumas coisas da igreja. E fiquei muito contente quando eu comecei a ver ações no sentido de melhorar a infraestrutura lá para receber, porque cansei de participar de romarias e de outras migrações até Pirapora, mas sempre achava que tinha... Eu me lembro que no começo do ano passado, entrevistei lá o presidente da Câmara e fiquei muito entristecido com o que eu vi ali no entorno, comércio fechado, e depois estive lá de novo e já vi que a coisa é diferente. Já está... a cidade voltou a se sorrir e se olhar com uma grande opção de turismo ali, o turismo religioso, no caso. E fiquei muito contente com essa aproximação, porque um vai casar com o interesse do outro. A cidade precisa que as pessoas vão para lá para fomentar o comércio, para gerar mais impostos na cidade e para que a igreja receba esses peregrinos, também é preciso ter uma estrutura melhor. Então, acho que isso é muito importante. Um abraço para o prefeito que está nos ouvindo, né? Muito bem, é isso mesmo. Acabou de mandar uma mensagem, uma saudação especial ao prefeito Gregório e também as pessoas que estão junto com ele lá, o deputado Marcos Neves e os 2 vereadores da cidade de Pirapora, o Sergião e o Tatu. Está todo mundo ouvindo a rádio. Um abraço, então, deputado, aos vereadores também. Eu ia dizendo, Rodrigo, que quando eu tomei posse como pároco do Santuário de Pirapora, algumas pessoas me perguntavam qual é o seu plano de governo, qual é a sua meta, quais são as suas prioridades. E naquele primeiro momento, eu falei de 3 prioridades: a família, a juventude e os grupos de rua, de reflexão, na própria cidade de Pirapora do Bom Jesus. Algumas coisas conseguimos fazer mais, outras menos, mas eu carrego comigo essas 3 prioridades. Mas, além disso, eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração, não só porque eu sou pároco do Santuário de Pirapora, mas porque eu sou um morador de Pirapora. Eu me sinto piraporano mesmo. Às vezes, quando as pessoas me perguntam onde você é, eu nem lembro que sou do Paraná, de Cornélio Procópio, de Londrina, de Cambé, de Curitiba. Eu falo, sou de Pirapora. Onde é a sua casa? Pirapora. Então, como pároco, sim, mas também como morador de Pirapora, eu tenho sonhos com Pirapora. Eu também quero ver Pirapora mais bonita, mais limpa. Eu quero ver também uma Pirapora com comércio mais forte. Sonho até com empresas e indústrias aí na nossa cidade, para gerar mais emprego, para gerar, enfim, mais condições para o povo piraporano. Até porque tem muita área lá para ser ocupada por indústrias lá, né? Se eu não me engano, não sei, depois o prefeito, acho que ele vai chegar aqui, está vindo para cá, aliás, ele vai poder falar com mais precisão, porque eu não tenho exatamente essa informação, mas se eu não me engano, é um dos municípios com a maior extensão territorial, com muita terra, com muito terreno, vamos dizer assim, não é? E agora com a duplicação da rodovia dos Romeiros vai ficar muito melhor. Já pensou? E olha, o que eu estava conversando esses dias, o Rodrigo, a Castelo Branco está a exatamente 9 quilômetros de Pirapora, de asfalto, ali entrando por Araçariguama. Tá. São 9 quilômetros. Estrada do... Eu não vou saber dizer o nome daquela estrada ali, mas enfim, é uma estrada municipal que liga a Castelo Branco a Pirapora, entrando por Araçariguama. Para quem vai de São Paulo, 47, quilômetro 47. Para quem vem do interior, é o quilômetro 50. É um nome indígena a estrada. Então, hoje eu falei com uma pessoa... A cidade era Araçariguama. Que me falou dessa estrada, inclusive da pessoa... Balduloli, não é? Rodovia Balduloli? O Balduloli. Mas tem um nome, Estrada Balduloli. Tem um nome que o pessoal da região chama lá, mas depois eu... Mas a gente descobre aqui. Mas, enfim, então estamos tão pertinho da Castelo Branco. Então, Pirapora, 9 quilômetros apenas. Muito perto. Marcado no... Que é aquela estrada que o pessoal, os romeiros de Itapevi, usam para chegar até Pirapora. Até Pirapora. Então, o meu olhar para Pirapora é um olhar de padre, de pastor, de pároco, mas é um olhar de morador também.
que quer, mas não quer também só esperar, quer fazer também. Então, naquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu posso participar, eu participo com esse intuito. Ver a cidade melhor, ver o povo mais feliz, ver, enfim, uma cidade mais desenvolvida, ver uma cidade que cresce na fé, mas cresce também socialmente falando, culturalmente falando e assim por diante. Porque o padre, sobretudo agora com o Papa Francisco, ele tem insistido muito nisso, o padre não pode ficar só no altar, só na sacristia. Tem aqueles que vêm, mas tem tantos que não vêm. Que precisa ir atrás deles. Então o padre tem que ir para a rua, o padre tem que ir para o bairro, o padre tem que ir para as casas. Tem uma música, não é? Eu vou plagiar a letra para explicar o que o Papa Francisco tem falado. A letra da música diz que o artista tem que ir aonde o povo está. Então o padre tem que ir, tem que estar aonde o povo está. Ontem, na nossa procissão de Ramos, nós vivemos um momento assim de muita emoção. Foi quando eu pedi para que a procissão parasse bem na frente de uma casa, onde tem lá uma senhora de uma certa idade, que já está há um tempo acamada. E a família colocou a cama da mulher bem na porta da sacada, de maneira que eu estava em cima do caminhão de som, fiquei assim, de olho para ela. Aí nós paramos e naquele momento rezamos por todas as pessoas que estão fragilizadas. O Papa tem dito o seguinte: quer ver Jesus? Olhe para o rosto daquele que está fragilizado. Olhe para o rosto daquela pessoa que precisa de ajuda. Olhe para o rosto daquela pessoa que está enferma. Às vezes a gente fica olhando muito para cima para ver Jesus. Jesus não está lá em cima, Ele está aqui no meio de nós. Sobretudo no olhar, no rosto do jovem que sofre. Olha, eu falei numa das missas no final de semana. Um dos grandes problemas que nós temos hoje no mundo inteiro é a questão da dependência química, que pega muita parte da juventude, mas não só jovem. E eu disse na missa, por que o jovem usa droga? Por que o jovem vai atrás de maconha, de cocaína, enfim, dessas drogas todas? No fundo, é um grito pela felicidade. Ele quer ser feliz. Ele quer, enfim, superar os seus dramas, os seus dilemas, as suas dificuldades. Então, no fundo, uma pessoa dependente química, ela é uma pessoa sofredora, uma pessoa que sofre, é uma pessoa que quer ser feliz e cada vez mais se vê longe da felicidade. Então, ao invés de a gente simplesmente dizer a juventude está perdida, a gente tem que tentar entender o jovem, o coração do jovem, se aproximar do jovem. Tanto é que no dia 26 de abril, que vai ser um sábado, eu vou celebrar uma missa às 11 horas da noite. 26 de abril. 26 de abril, com a seguinte intenção: Deus abençoe a juventude. E com esse olhar de amor e de carinho, não para julgar. Às vezes, sabe, até mesmo a gente da igreja, a gente fez sempre um discurso muito moralista, quase que condenando todo mundo, ou só vai para o céu quem vem aqui na missa todo domingo. Não é bem assim. A gente tem que olhar com carinho para as pessoas. Cada um tem a sua história. Por trás de cada olhar tem a sua história. E Jesus olha para todos. Jesus não foi na casa só das pessoas que seguiam ele. Jesus foi na casa de Zaqueu, que era um baita ladrão. Sim. Jesus foi na casa e se deixou tocar por prostitutas. Jesus entrou em lugares onde ninguém entrava, como é o caso dos lugares onde ficavam os leprosos. Ninguém entrava lá. Pelo contrário, quando aparecia um leproso, o pessoal apedrejava, porque eles não podiam se misturar com as pessoas. Então eu penso que o Papa Francisco trouxe este olhar de Cristo para a igreja e para todos nós. Um olhar que não discrimina, um olhar que não descarta, um olhar que não exclui, mas um olhar que inclui, que acolhe, que compreende, que ama e que serve. Pois é, eu também acho uma maravilha, uma grande bênção mesmo o Papa Francisco. Chegou num momento importante para nós católicos e para quem não é também, porque aí tem um diálogo muito mais fácil. Agora, padre, hoje aqui, só reiterando para quem chegou agora, porque o rádio é assim, né? Vamos chegando as pessoas. Estamos aqui com o padre Silvio Andrei, que é pároco em Pirapora do Bom Jesus. É uma semana sui generis lá em Pirapora. Penso eu que a região inteira deva visitar e passar por
Pirapora do Bom Jesus nessa semana. E hoje nós vamos falar agora, depois no próximo bloco, padre, falar um pouco dessa semana na cidade, todos os eventos programados, tudo que tá previsto acontecer. Quer fazer o nosso... Antes eu não falei nem dos aniversariantes, falar rapidamente então. Hein? Parabéns, nesse seu aniversário eu vou te ver. É tão bom ouvir o padre falar que eu acabei esquecendo aqui, né? Parabéns, hoje o mundo bate palmas pra você. Olha, quem está fazendo aniversário hoje, a rigor, 2 pessoas entre os famosos. A gente costuma falar dos aniversários dos famosos aqui. Eu costumo fazer mais festa, soltar rojão aqui, quando falo de uma mulher bonita, né? Que é a Tayla Ayala, que é uma atriz. Mas aí o Paulo Morato, nosso sonoplasta, pediu para tocar música do outro aniversariante do dia, que é o cara do Restart. Toca aí, Restart. Pelanza tá fazendo aniversário. O tempo passou, mas não apagou o sentimento. Você de novo apareceu e fez bater mais forte o lado esquerdo do meu peito. Eu acho que endoidei. Eu quero te ligar, o que falaram não sei, mas não vou ficar aqui. Eu preciso te dizer: eu te amo, eu te quero, como uma estrela que fez não se apagar em mim. O amor me pegou, guardo no meu peito. São 5h26, então, entre os aniversariantes de hoje, o Pelanza do Restart. Fazer nosso primeiro giro de notícias, daqui a pouco a gente continua esse papo aqui com o padre Silvio André, está conosco também aqui o prefeito Gregório Malho e o deputado Marcos Neves. Já já nós voltamos, são 5h26, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O projeto Prefeitura Ação, desenvolvido pela Administração Municipal de Cotia, está no Jardim Caputera e Jardim Japão, levando melhorias para a população. Através da parceria entre as secretarias municipais, a população foi ouvida por meio de seus representantes de bairro e as principais reivindicações foram atendidas. Os moradores do Caputera já têm serviço Wi-Fi gratuito e lixeira seletiva de coleta de resíduos, preservando sua área de lazer. No Jardim Japão, a equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deu continuidade às necessidades solicitadas. Lá já foram instalados os aparelhos da Academia ao Ar Livre e nesta semana foi iniciado a construção de guias e sarjetas e o acesso do bairro. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Nos dias 18, 19 e 20 de abril, sexta a domingo próximos, sempre às 8h30 da noite, o Teatro Municipal de Barueri recebe o espetáculo Paixão de Cristo. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência na bilheteria do Teatro Municipal de Barueri, no Ganha-Tempo ou nos postos de informações de Alphaville ou do Boulevard Central. O espetáculo retrata que os anjos das trevas levaram dor, tristeza e pecados aos homens. Deus então enviou seu próprio Filho ao mundo para triunfar diante da morte e abrir as portas dos céus. A montagem, que reúne teatro, música ao vivo, dança, performances circenses, também permite que o público possa interagir ao lado de Jesus de Nazaré e dos demais de 100 atores. O Teatro Municipal de Barueri fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 245, no Jardim dos Camargos, saída 26A da rodovia Castelo Branco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4198-0972, 4198-0972. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A Prefeitura de Barueri já executou mais de 40% das obras de duplicação da Avenida Giovanni Atílio Tolaine. O trecho completo da via mede 1.700 metros de extensão entre a Rua Ipanema, no Jardim Maria Helena, e a Estrada Velha de Itapevi, no Jardim Tupã. A duplicação é uma das 2 obras que o governo municipal está investindo na região com o objetivo de promover o desenvolvimento do bairro Votupoca e seu polo industrial. Outra obra muito importante
é o alargamento de 840 metros de extensão da antiga estrada municipal. Os trabalhos estão na fase de execução do reforço para o pavimento e somam cerca de 20% de serviços executados. As duas vias passarão a ter 2 faixas de rolamento para cada sentido. Para a execução das obras, estão previstas demolições de rochas e outras intervenções, como o remanejamento da rede da Sabesp e de postes de iluminação pública. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h31, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje recebendo aqui o padre Silvio Andrei. Já vamos continuar esse papo aqui com o padre, falando da programação da Semana Santa em Pirapora do Bom Jesus. Estamos aqui também com o prefeito Gregório Malho. Prefeito, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Aliás, estava já há algum bom tempo que eu estava tentando convencer o prefeito vir aqui. Precisa contar com a ajuda do meu amigo, o padre Silvio, aqui vai conseguir, né? Pedido do padre é uma ordem, o seu também, viu? Seja bem-vindo. Eu quero desejar uma boa tarde a você, a todos os nossos ouvintes da É muito menino, né, Terra padre? Muito ele, menino ele, né? muito novo, né, padre? Obrigado. Meu irmão mais novo. Que bom a gente ter prefeitos tão jovens e fazendo um bom trabalho na região. Muito bom isso, mesmo. Tá joia. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar com todos os seus ouvintes da Terra, uma rádio que a gente sabe que tem uma penetração imensa aqui na nossa região e como é bom falar de Pirapora do Bom Jesus, né? Como é bom. Eu estava do outro lado da linha, agora no rádio, ouvindo junto com o Marcos, com o vereador Sérgio, com o vereador Tatu e parece que quando fala Pirapora do Bom Jesus, o nosso olho enche de lágrimas, né? E o coração realmente fica muito feliz, porque é uma cidade que eu nasci, né? Que fui criado, hoje, graças a Deus, sou prefeito e me sinto muito orgulhoso, né? Dessa postura, desse cargo que eu ocupo hoje. Então, realmente, eu quero agradecer você, né? Toda a sua equipe, a equipe da Terra M, porque realmente é bom falar de Pirapora do Bom Jesus. É muito bom. Eu já deixar aqui um abraço do nosso amigo comum, Samuel Gonçalves, nosso diretor aqui. Sim, Samuel. Se eu não deixar aqui, ele já vai ficar bravo comigo, ele me demite, amanhã não tem programa aqui. Agora, prefeito, antes, você está muito bem acompanhado, além dos vereadores, também com o deputado Marcos Neves, que vai ter que ir embora, mas já está assumindo o compromisso de voltar outra hora para falar mais conosco aqui. Deputado, seja bem-vindo. Deputado do PV, deputado estadual, muito bom recebê-lo aqui também. Prazer é nosso, quero aqui cumprimentar todos os ouvintes aí da rádio, também o padre Silvio Andrei, companheiros, os 2 vereadores estão acompanhando a gente aqui também de Pirapora, o Serjão e o Tatu, o prefeito Gregório. Pra gente é uma alegria e um prazer, né? A gente até não combinou, né? De estar vindo aqui hoje, mas o Gregório falou, estamos indo lá no programa de um amigo nosso, vamos lá que a gente tem um prazer, né? A gente fica triste que tem que deixar porque a gente tem um compromisso em São Paulo, e a gente tem que cumprir esse compromisso, mas virei aqui com o maior prazer para que a gente possa tirar as dúvidas aí, ouvir os ouvintes e também parabenizar você pelo programa. Obrigado. A minha mãe é sua ouvinte. Como é o nome ela dela? Sempre fala, Sônia, Sônia, um abraço. Sônia Neves, ela sempre ouve, sempre fala, o pessoal tá falando lá de Carapicuíba, falando disso, falando daquilo. Eu costumo dar sorte com as mães. Muito obrigado. São as mães que acabam trazendo ouvintes como deputado, né, e outros ouvintes mais. Muito legal isso. A gente fica muito feliz e parabenizar você pelo programa aí. Então tá bom. Deputado, vai embora mesmo? Vamos ter que ir. Vai ter que ir mesmo. Obrigado pela oportunidade aí, mas brevemente estarei aqui. Por favor, é um prazer. Obrigado, muito bem recebido. Um grande abraço a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. E a gente vai continuar esse papo aqui, tanto com o padre Silvio Andrei, quanto com o prefeito Gregório Malho, porque Semana Santa na região. Um abraço, deputado. Um abraço, vereador. Semana Santa, a gente vai falar vive esse clima de fé e tem que se falar de Pirapora. Eu dizia aqui, prefeito, o senhor estava ouvindo, que bom que eu tenho percebido isso, e ele contou, o padre nos contou aqui como que se deu a aproximação, que bom que a gente vê o poder público, os interesses da população, que o prefeito encaminha, junto com a igreja, para o bem comum, para fazer com que as pessoas sejam mais bem recebidas na cidade de Pirapora do Bom Jesus,
porque é a nossa capital da fé aqui da região, né? Não, com certeza. Eu não costumo falar mal ou falar de quem já foi, né? A gente sempre tem o ideal que é do nosso governo para frente, mas realmente uma carência muito grande de Pirapora era ter, como o padre falou no bloco anterior, né, essa acolhida aos romeiros, essa atenção aos romeiros, porque o trabalho do Padre Silvio em Pirapora é brilhante, por quê? Porque ele consegue concentrar a comunidade da nossa cidade, né, os bairros, né, toda a periferia em volta, né, e nos finais de semana ele dá total atenção aos romeiros, né? Então eu voltei agora de Itupeva, padre, eu estava lá com o Angelim, que é o presidente da Romaria de Itupeva, com o Turcão, com o Marcos, né, que é o pessoal que esteve lá em Pirapora 15 dias atrás. E você percebe a alegria que eles estão, porque assim, eles nunca tiveram ou nunca receberam uma atenção tão grande por parte da igreja como agora. Então, realmente, além de todo o relacionamento que eu tenho com o Padre Silvio, né, de irmandade, de amizade, de carinho, assim, o trabalho que ele faz na nossa cidade é um trabalho indiscutível, né? Realmente, assim, resgatou aquela atenção, né, que a Igreja Católica tinha deixado de praticar, né, há muitos anos na nossa cidade. E eu falo isso para ele, não é na nossa cidade. Eu nunca vi um trabalho de acolhimento, de atenção tão grande, né, em todo lugar, né, da Igreja Católica, como é feito em Pirapora. Não, esse Padre Silvio além de ser um excelente sacerdote, um excelente comunicador, foi uma bênção, literalmente, o bispo tê-lo encaminhado para lá, porque eu vou muito a Pirapora para voar. Né? Oh, que bacana. Eu vou lá para voar. E agora já faz uns 3, 4 meses que não vou. Então você perdeu, porque há 15 dias atrás teve um festival. Sim, lá, coisa mais linda o festival, realmente, né, eu quero já aproveitar, sem cortar você já cortando, parabenizar o nosso amigo JR, toda a equipe do Voo Livre de Pirapora, porque realmente foi um final de semana onde Deus literalmente pôs a mão, porque fez um tempo maravilhoso, eles acabaram virando de sábado para domingo lá, teve show de rock, teve MPB, né, enfim, foi realmente maravilhoso o final de semana no Morro da Capoava. É uma delícia. Teve momentos onde todo domingo eu estava lá, todo domingo eu estava voando lá, então, e aproveitava e descia, passava no santuário, quer dizer, passava boa parte do dia lá. Então, eu sempre achei Pirapora muito aprazível, onde você vai comer, você tem esse tipo de diversão, coisa bem família. Eu só achava, eu fiquei triste quando fui entrevistar o presidente da Câmara, Rodrigo Alemão, acho que eu já partilhei isso contigo, presidente. Sim. E estava tudo fechado o comércio, eu sempre ia sábado e domingo e via aquilo com bastante gente e aquilo me chocou. E aí o prefeito me garantiu que a coisa já está começando a ficar diferente, né, prefeito? Não, com certeza, graças a Deus, né? A gente tinha um compromisso muito grande que era de realmente levantar a autoestima da população da cidade, dos comerciantes, empresários, e como o Silvio falou aqui no bloco anterior, parece que a coisa casou. Eu ganhei a eleição, o Silvio foi nomeado, nós assumimos juntos um compromisso, uma missão, cada um, logicamente, tem as suas como posso dizer, ele tem a parte religiosa, eu tenho a parte administrativa, mas sempre pensando no bem comum, né? Isso casou de uma maneira diferenciada. Hoje a gente consegue, num telefonema um com o outro, alinhar uma coisa, acertar outra, sente, na verdade, a necessidade, tanto que a igreja tem, quanto a limitação da prefeitura, e a cidade realmente é outra, né? Hoje os comerciantes estão empolgados, a gente percebe um fomento maior no comércio, em restaurante, pessoas procurando espaço para abrir uma pousada. Que legal, né? Hein? Então isso realmente tem, assim, nos enche de orgulho, né? A gente sabe que também não é fácil, né? Porque no mundo de hoje, onde todo mundo busca realmente, né, uma situação, é um trabalho formiguinha, né? Mas que de um ano para o outro já tem, assim, muito para comemorar. Agora, não sei se, pelo menos para quem vai como eu, como turista, quem vai lá voar ou vai para viver seu momento de fé lá, uma coisa que incomoda é a poluição do rio. No horizonte, o prefeito vê alguma possibilidade de mudar isso aí, prefeito? Porque há momentos que deve ser muito difícil para quem mora, inclusive, ali no centro da cidade. Né? É complicado. Realmente, a poluição do nosso rio Tietê é uma coisa que já se alastra há muitos anos. Né? E eu acho que... 40 anos, não é? 40 anos de poluição no rio Tietê. 70, 80, 90 e 2000. 2014. E para tudo ali por causa da represa, né? Na verdade, assim, a represa não para porque é a sujeira, não tem a sujeira, vai escorando, né, no leito do rio. Eu tenho uma
vamos dizer assim, uma conclusão do fato, porque tudo que é da natureza volta para a natureza e assim é a vida, né? Hoje, por exemplo, o grande problema na região metropolitana de São Paulo é a falta d'água, né? E você consegue enxergar um rio tão bonito, tão assim, com uma potência, né? Com uma capacidade tão grande, inteiro poluído. Quem que fez aquilo? O homem. Né? É o homem que está causando tudo aquilo. Né? Então, infelizmente ou felizmente, a natureza nada mais está dando que o troco em tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar mais ainda. As emissoras de televisão, em especial a Rede Globo, nos últimos anos, fez um trabalho com aquele... não é dirigível, né? Como que é aquele navegador lá que eles colocaram no rio. Eles deram um prazo, né, para que o Poder Executivo de todos os municípios estipulasse uma data para que aquilo fosse resolvido. Pirapora é diferente da região no sentido de tratamento de esgoto. Nós temos mais de 70% de esgoto coletado e tratado. Até o ano de 2015 nós vamos ter 95% de esgoto coletado e tratado. 95%? 95%. Para o ano que vem. Nós, na verdade, falta só uma interligação. É uma interligação num tronco lá onde tem uma área invadida, que depois que for feita essa interligação, que tem que fazer uma remoção, moradia, umas coisas, nós vamos ter 95% de esgoto coletado e tratado. Nós sofremos o problema, nós não causamos o problema. Né? A poluição vem desde Guarulhos. Região metropolitana inteira. Né? Então, Pirapora nasce em Salesópolis, o Rio Tietê, a coisa mais linda. Eu já tive a oportunidade de ver aquilo, né? E infelizmente ele passa por Pirapora de uma maneira, vamos dizer, desumana. Você, prefeito, tem tido informação. Pelo que eu tenho lido e procurado saber, Guarulhos é a grande vilã, mas a cidade tem se movimentado para diminuir essa quantidade, a porcentagem de esgoto não tratado. Porque até outro dia era zero. Zero, realmente. Zero, mas tudo era jogado in natura lá. E vai estourar tudo onde? Em Pirapora, no Bom Jesus. Eles estão mudando um pouco esse cenário, mas ainda é uma porcentagem muito pequena de esgoto tratado. E eu vejo assim, que o maior problema... Mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e meio. É a falta de consciência das pessoas. Eu conheci, por intermédio do Silvio, o ex-prefeito de Salto, o nosso amigo Geraldo Garcia, né? Até mandar um abraço para o Geraldo que sempre nos acompanha, está nos ajudando muito na questão turística da cidade, né? E o Geraldo me convidou um dia para visitar um parque. Parque do Rio Tietê, o Memorial do Tietê, né, que é um espaço turístico em Salto, que foi construído no mandato dele, né, ele é um defensor do turismo, e o Geraldo estava passeando no parque, no museu com o Geraldo, quando a gente olha uma empresa que estava ao lado esquerdo, jogando um produto químico, né, com uma tintura muito forte, eu tenho até hoje salvo no meu celular, e aí você começa a pensar, fala, nossa, qual é a consciência desse povo? Né? E assim a gente faz uma comparação com todos os canais que jogam no Rio Tietê vindo de São Paulo. Você vê córrego com cama, com sofá, com colchão, né, com pneu. Será que dorme alguém? Né? Assim, não percebe que aquilo volta para nós mesmos. Né? Então nós estamos causando, estamos provocando o final dos tempos. Né? Então eu vejo o seguinte, que as emissoras de televisão, né, esses defensores do meio ambiente, todo mundo está ajudando um pouquinho. Né? Mas a maior ajuda é a consciência da população. As pessoas têm que parar, igual diz um amigo meu, parar, pensar e analisar, né, e ver que aquilo só está fazendo mal para as próximas gerações. Talvez não falte água hoje, achavam que não iam faltar. Ou agora? Né? Como que está a situação? Né? Então, quer dizer, isso aí não é uma coisa que vai demorar muito, não. E se nós tivéssemos um Tietê limpo? Né? A situação era outra. Verdade. Mas eu tenho muita esperança. E independente disso, Pirapora do Bom Jesus é uma cidade linda, vale a pena visitar a nossa cidade. Tem um santuário maravilhoso, tem o protetor, o padroeiro da cidade, que realmente é milagroso, muda a vida das pessoas. Né? Hoje nós temos um padre que faz inveja na região toda. Hoje o pessoal de Tupé falou assim, queria ter um padre igual de você. Mas isso não é para qualquer um, não. Né? Isso realmente tem que ter muita fé, muita sorte, né? E tem que ter um bispo com uma visão diferenciada, como que é o nosso Dom Vicente Costa, que realmente escolheu Pirapora para colocar o Padre Silvio, porque ele sabia que lá o caminho do Padre Silvio ia virar uma avenida. O prefeito estava falando, viu, Rodrigo, que realmente muda a vida das pessoas, e eu estava aqui pensando, quantos testemunhos têm sido dados por jovens, homens, mulheres, de diversos lugares, de Pirapora e outras cidades, como que a vida mudou a partir do momento que teve um olhar diferenciado de fé para o bom Jesus. É tão bonito ver isso, sabe? Hoje, conversando com uma pessoa, ela foi até o santuário e pediu
para que ela e a irmã fizessem as pazes. As duas estavam brigadas, né? E aí ela falou que quando chegou em casa, a irmã ligou para ela. São coisas que são tão bacanas, não é só a questão da saúde física, não é só emprego, não é só isso ou aquilo, são tantas coisas ligadas ao casamento, ligadas aos sonhos. Eu gosto muito, sabe, de dizer para a juventude, se a pessoa não sonha, ela não vive. A gente tem que ter algum sonho na vida. Exatamente. Eu falo nas missas, viu, que o que mata a gente não é nenhuma doença, não é um acidente de carro, não é isso ou aquilo. O que mata uma pessoa é quando uma pessoa deixa de sonhar, deixa de ter esperança, deixa de ter fé. É tão bom. O prefeito deve ter inúmeros desafios como prefeito de Pirapora. Eu tenho inúmeros desafios como pároco de Pirapora. Você deve ter inúmeros desafios na sua vida de comunicador, de jornalista e daquilo que você faz no dia a dia, Rodrigo. O Paulo deve ter inúmeros desafios na vida dele. Mas e aí? Por causa disso a gente vai deixar de viver? Por causa disso a gente vai deixar de sonhar? Eu sou da opinião, Rodrigo, que quanto mais desafios a gente tem, mais a gente é provocado a lutar, a tentar. Claro que tem hora que você fica um pouco cabisbaixo aqui, cabisbaixo ali. Um amigo meu me falou hoje, vontade de jogar tudo pro alto. Eu falei, se você jogar, é capaz que... É capaz não, eu tenho certeza que Deus vai ajudar você a segurar. Então, as dificuldades não podem nos inibir. As dificuldades não podem fazer a gente desistir. Pelo contrário, as dificuldades têm que nos impulsionar para algo novo. É tão bom quando você dorme, quando você deita e você deita pensando assim, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Ontem, a liturgia da missa trouxe uma palavra tão interessante da profecia de Isaías, aonde diz assim, o Senhor Deus me deu uma língua adestrada para confortar o coração da pessoa abatida. O Senhor Deus me deu uma língua adestrada, treinada, para confortar o coração abatido. E aí eu disse na missa, Rodrigo, missa campal, aquele pátio lotado de gente, uma multidão, o prefeito viu também. Eu disse o seguinte, claro que às vezes é um amigo que precisa dessa palavra de conforto. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o irmão, às vezes é o amigo. Só que às vezes é a gente mesmo. Então eu tenho que olhar no espelho, eu preciso olhar no espelho e dizer para mim mesmo, eu vou vencer. Com a graça de Deus, eu vou vencer. Com a ajuda do bom Jesus, as minhas lágrimas se transformarão em sorriso. Tenho que dizer para mim, eu tenho que ter a coragem, exatamente, de olhar no espelho e dizer, rapaz, cara, moça, você vai vencer. Eu vou vencer. É porque faz parte do sonho, senão morre. Agora, padre, nós, hoje é segunda-feira, amanhã a gente vai estar dando mandado ali, vou fazer um registro, conversando com as pessoas, com o padre, e vou fazer um programa diferente aqui na quinta ou na sexta-feira, sobre Pirapora do Bom Jesus. De programação oficial para a Semana Santa, o que vem a partir de amanhã? Aliás, já começa hoje. Sim. Já celebrei isso. Na verdade, começou ontem já. Na realidade, começou ontem, com o Domingo de Ramos, verdade. Olha, amanhã nós teremos às 19 horas a procissão do encontro. É uma procissão já tradicional, tanto em Pirapora como em outras cidades também. Os homens vão se reunir no Portal do Romeiro, as mulheres vão se reunir no pronto-socorro, cada um sai para um lado, mas os dois grupos se encontram na igreja, procissão do encontro. E aí acontece a missa. Na quarta-feira, que é quarta-feira da Semana Santa, às 6 horas da manhã, nós faremos uma procissão, saindo do santuário e indo até ao Morro Cruz do Século. Eu não sei quantos metros o Morro Cruz do Século está abaixo do lugar de onde vocês voam, mas tem que andar mas está ali, ó, dá para ver. E lá, chegando nesse morro, vamos rezar a missa, vamos ter a missa. Na quinta-feira, onde chegam muitos romeiros em Pirapora, nós teremos missa às 9 da manhã, às 11 da manhã, e aquela celebração bonita do lava-pés, que relembra aquilo que Jesus fez na última ceia. E aí em Pirapora nós vamos rezar às 20 horas. 8 da noite. 8 da noite, no santuário e também nas comunidades ali do quilômetro 50 e Paiol 1.
Mas no santuário, às 8 horas da noite. No Paiol vai ser antes? Mesmo horário. Mesmo horário. Um padre vai lá e eu ficarei, o padre Eduardo vai lá e eu ficarei no santuário. Aí na sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã, eu vou estar lá de hora em hora, dando uma palavra e distribuindo a Sagrada Comunhão. Aí às 15 horas, a celebração da Paixão, a adoração da Santa Cruz. Às 7 horas da noite, o Sermão das 7 Palavras. As 7 últimas palavras de Jesus. E aí nós vamos meditar palavra por palavra. Aquelas últimas palavras que Jesus disse: tenho sede. Hoje você estará comigo no paraíso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Então as 7 últimas palavras de Jesus. E depois deste sermão das 7 palavras, nós vamos ter às 8 horas da noite a procissão do Senhor Morto, saindo do santuário, andando pelas ruas de Pirapora, o Cântico da Verônica, que vai cantar em 3 pontos, e a conclusão da campanha da fraternidade, que este ano tratou sobre o tráfico humano. Aí no sábado, às 9 da manhã, as dores de Maria, porque Jesus está morto e sepultado, e Maria, mãe, está sofrendo, como os amigos estão sofrendo. Então as dores de Maria, as 7 dores de Maria. É tudo tão bem bonito, não é? 7 palavras de Jesus, uma riqueza mesmo. 7 dores de Maria, é uma riqueza. E aí à noite, às 20 horas, a chamada Vigília Pascal. A celebração começa no escuro, o padre abençoa o fogo, acende o círio pascal, que é aquela vela bem grande, e entra na igreja cantando Eis a luz de Cristo, e o povo aclama, temos graças a Deus. Aí a escuridão é vencida pela luz, porque Jesus é a luz que dissipa, que arranca, que vence as trevas. Fez-se a luz. Aí domingo, isso mesmo, fez-se a luz. Aí domingo temos também as celebrações da missa, em diversos horários. Temos a procissão da ressurreição no domingo, às 6:30 da manhã, e as missas nos horários comuns. Ou seja, uma semana intensa. Muito intensa. E tem que cuidar da voz, hein, padre? Porque... Rapaz, você sabe que eu estou assim, não foi por ter falado bastante? Não. Também porque falei bastante, mas enfim, é porque assim, nós que somos comunicadores, eu sempre me empolgo de falar. Pode ter uma pessoa, 2, mas quando você está diante de uma multidão, que nem ontem, né, Gregório? Sim, com certeza. Aquela praça lotada, aí gente projeta na rua, mais a voz ainda. E aí você quer realmente transmitir com entusiasmo aquilo que você acredita, não é? Mas o meu erro foi que ontem à noite, depois de ter saído com um casal amigo, para um momento de conversa, de descontração, eu acabei tomando um suco gelado, e aí, olha aí, ó. Como é que ficou a voz do carro? Depois de calor, ter falado bastante. E eu já estou achando que ele está assim, porque gritou tanto com o Ituano campeão, que ele é daquele jeito. Ele é corintiano, se não dá pro Corinthians, não tem que dar para ninguém. Então, pelo menos que seja o Ituano. Você é palmeirense, Palmeirense. Mas você também é diferente? Não é. Eu sou São Paulo também. A partir do momento que o São Paulo caiu... Pro Santos, ele queria que o Santos ganhasse. Eu torci pro Ituano. É que ele é assim, quando o Corinthians está ganhando, ele se importa com futebol, ele gosta. Depois eu nem ligo, né? Eu não ligo, eu não dou bola, nem sei, jogou ontem. É que ele quer mas tirar... isso é mentira, não, padre. Ele quer tirar um sarrinho quando o Corinthians perde. Às vezes, poucas vezes o Corinthians perde. Quase não perde, sim, né? Então aí eu falei, não, mas perdeu, mas jogou, verdade. Até o bispo, rapaz, às vezes liga pra mim e fala, e o Corinthians? Eu falei, mas jogou, Dom Vicente? Entendeu? Aí quando o Palmeiras perde, eu ligo pro bispo também, daí não atende o telefone. Aí ele pode, né? Ele pode. E lá na prefeitura, se os caras vêm tirar um sarrinho lá, também não atende. Bom, lá nós já pintamos a cidade inteira de verde, para já não deixar dúvida, né? Demos uma sorte tremenda que a bandeira do município, né? Tem o verde, predomina o verde na bandeira, então nós resolvemos pintar a cidade toda de verde. A cidade está muito bonita, por sinal, mas realmente o que o pessoal mais espera é ver o Palmeiras perder para no outro dia poder me encontrar logo pela manhã para tirar um sarro, né? Olha, mas hoje eu que tirei um sarro. Quando o São Paulo, acho que perdeu pro Penapolense, caiu, e eu fui lá ver aquele jogo, não foi no pênalti, né? Eu tenho um amigo da Rádio Jovem Pan, nem vou dizer o nome desse safado, mas assim, um corintiano, inclusive, gente boa, ele é grande, tem que tomar cuidado também.
O cara do Piraporense bateu o pênalti, 10 segundos depois eu senti o celular vibrar aqui no bolso. Já estava pronta a mensagem. Já, aí eu tirei e era dele. Um monte de ha, né? Ou seja, o cara se preparou para me irritar. Aí eu corri, saímos de lá e travei meu Facebook, porque eu provoco todo mundo também. Fui lá e não deixei ninguém escrever lá, porque senão aguenta o nego. Aguenta. O futebol é bom por isso, que a gente brinca, enquanto a brincadeira tá bom demais. Claro, lógico. Agora, infelizmente, prefeito Gregório e Padre, a gente tem que encerrar o programa daqui a pouquinho. Eu queria já agradecer ao prefeito ter vindo aqui. Quero conversar outras vezes. Um abraço também lá pro secretário Ronaldo também. Sim, muito gentil Ronaldo. da outra vez que o prefeito falou aqui conosco também. Mas agradecê-lo, dizer que vamos falar muito mais de Pirapora nessa semana aqui. Sempre falamos, sempre damos notícias que de lá chegam. E precisando aqui desse espaço, pode contar conosco. É uma cidade que nós temos um carinho enorme. Estou lá a cada 15 dias, 20 dias estou lá voando. E temos... Eu tenho meu diretor no ouvido, falou, lembra de Pirapora lá, tá? O diretor Samuel Gonçalves sempre está lembrando. E muito obrigado mais uma vez, prefeito, por vir aqui. Sempre um prazer recebê-lo também. Não, eu que agradeço, né? Agradeço você, agradeço o Samuel, agradeço toda a diretoria da rádio, o Paulo, nosso sonoplasta aqui, nosso sonoplasta realmente que conduz todo esse trabalho. Eu realmente estou muito feliz no dia de hoje, né? De poder ouvir, né, o nome da minha cidade ser propagado por toda a região, ver essa empolgação da sua pessoa com a nossa querida Pirapora, né, ainda mais com o padre Silvio André aqui, que realmente é o grande marketing da nossa cidade, a pessoa realmente que tem levado Pirapora pelos 4 cantos da região aí, além do nosso estado, até porque eu tive com ele em Londrina, no Paraná, e até em Londrina o padre fala de Pirapora. Então é impressionante, realmente é uma pessoa, é um presente de Deus que eu ganhei no meu governo, no meu mandato, além da questão espiritual, é a pessoa que me ajuda, facilita muito o trabalho, porque realmente mantém viva a esperança nas pessoas da cidade e nos nossos Isso sonhos. É importante. Isso é importante. Então eu quero agradecer você, esse canal de comunicação, meu amigo Samuel Gonçalves também, que está devendo uma visita na nossa Pirapora, ver se você arrasta aí lá, viu, Rodrigo? Opa, vamos levar lá a próxima vez. Samuel. Vamos, ele está ouvindo, tenho certeza que agora está ouvindo. Então tá jóia. Ele está devendo para mim desde a época que eu era secretário. Já faz um tempão isso. Ele falou isso. Agora o café vai estar um pouquinho mais quente, viu, Samuel? Porque agora eu sou prefeito, fica tranquilo. Tá? Mas eu quero agradecer vocês, mandar um abraço também para toda a população de Pirapora, a Andresa que está nos ouvindo, mandou uma mensagem aqui para mim, um beijo para você, viu, meu anjo? Então, enfim, a toda a população da nossa cidade e mais uma vez a você que tem um carinho muito especial na minha cidade. Pode contar sempre. Obrigado, prefeito. Padre, sua bênção, muito obrigado. Sempre um prazer falar contigo. O padre se comunica muito bem. Imagina. Tem uma legião de pessoas que ouvem onde o padre vai falar. E volte mais vezes, sempre esteja conosco aqui. Amanhã estamos lá junto para fazer esse registro, andando pela cidade, mostrando um pouco de como Pirapora está preparada para receber a região inteira. Muito obrigado, Rodrigo Lobo. Foi muito bom a gente falar do passado também, da época de Londrina, da época que você era repórter do Ratinho lá em Londrina, não é isso? Conheceu o Barbosa Neto, que o prefeito Gregório também conheceu, estivemos juntos lá. Eu quero agradecer muito a você, ao Paulo, a todos, Samuel, a todos da Rádio Terra, AM 1330, e eu encerro com 3 palavrinhas, mas são breves, não são de 3 minutos não. Primeira palavrinha: tudo aquilo que acontece na vida da gente tem uma razão de ser, nada é por acaso. Segunda palavrinha: a esperança no coração da gente faz a gente vencer todos os obstáculos. E a terceira palavrinha: é muito bom viver. A vida é uma bênção de Deus. Que nessa Semana Santa a gente renove a vontade de viver. E deixo aqui o convite para toda a última quarta-feira do mês, a Missa pela Família em Pirapora do Bom Jesus, que já virou uma marca da cidade, não é, Gregório? Sim. E que nós agradecemos muito a Deus por isso. Deus abençoe, Rodrigo Lobo, a você e a todos que estão ouvindo pelo rádio, pela internet, em algum lugar neste momento. Que o Senhor Bom Jesus abençoe a você e a sua família. Obrigado, padre. Está terminando o Jornal da Terra, está chegando o Ademir Laurentes. A gente vai embora, volta amanhã às 5 da tarde. E amanhã, o vice-prefeito de Osasco, Valmir Pracidelli, batendo um papo conosco. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra.
Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.